Ela criou os filhos com amor, trabalhou a vida inteira e aos 70 anos foi colocada para fora de casa. Mas o que ninguém sabia é que aquela mãe guardava um segredo, uma herança escondida por décadas, capaz de mudar tudo. Meu nome é Teresa Andrade, tenho 52 anos e trabalho há mais de 20 anos como assistente social na Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante essas 2 décadas, já vi de tudo. Famílias destroçadas pela pobreza, crianças abandonadas, idosos negligenciados, histórias que partem o coração e que às vezes nem consigo deixar no trabalho quando volto para casa à noite. Mas nenhum caso, absolutamente nenhum, me marcou tanto quanto o de Dona Lourdes Oliveira. Esta é uma história sobre ingratidão, sobre como o amor pode ser desperdiçado, mas também sobre justiça, sobre como às vezes o destino encontra formas surpreendentes de equilibrar as balanças da vida. Conheci Dona Lourdes em uma tarde gelada de julho de 2022. Um daqueles dias de inverno gaúcho em que o vento minuano corta a pele e o céu permanece cinzento e pesado o dia inteiro. Eu estava fazendo minha ronda habitual pelo centro da cidade, verificando as pessoas em situação de rua que precisavam de assistência, oferecendo encaminhamento para abrigos, documentação, atendimento médico. Foi quando vi uma senhora idosa sentada em um banco da Praça da Matriz, perto da Catedral Metropolitana, tremendo de frio, apesar do casaco fino que usava abraçada a uma bolsa de tecido surrada, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque que já estava se desfazendo, rosto marcado por rugas profundas que contavam décadas de trabalho duro e preocupações. Suas mãos, que segurava a bolsa com tanta força, eram mãos de quem trabalhou a vida inteira, calejadas, com veias salientes, tremendo não apenas pelo frio, mas também por algo mais profundo, talvez medo ou tristeza ou ambos. Seus olhos, embora vermelhos de tanto chorar, ainda tinham aquela dignidade que algumas pessoas conseguem manter mesmo nas piores circunstâncias. Me aproximei devagar, com o cuidado que aprendi ao longo dos anos, trabalhando com pessoas vulneráveis. Muitos idosos em situação de rua têm medo de estranhos, mesmo quando esses estranhos estão tentando ajudar. Me sentei no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e comecei a conversa de forma suave. Boa tarde, senhora. Meu nome é Teresa. Sou assistente social da prefeitura. Está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, hesitou por um momento, e então as lágrimas começaram a rolar novamente pelo seu rosto enrugado. Não sei o que fazer, moça. Ela disse com a voz fraca, quase um sussurro. Não tenho para onde ir. Meus filhos me puseram para fora de casa. A forma como ela disse aquilo, com uma mistura de incredulidade e dor profunda, como se ainda não conseguisse acreditar no que tinha acontecido, me partiu o coração imediatamente. Puxei meu caderno de anotações e comecei a fazer as perguntas de protocolo, mas também tentando entender a situação completa. Qual era seu nome completo? Tinha documentos? Há quanto tempo estava na rua? O que tinha acontecido exatamente? Dona Lourdes Oliveira da Silva, nascida em 15 de março de 1952, 70 anos de idade, viúva há 12 anos. Tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Roberto, o mais velho, com 48 anos. Marcelo, o do meio, com 45. E Cristina, a caçula, com 42. Todos adultos, todos com suas próprias famílias, todos morando na mesma casa onde foram criados, a casa que Dona Lourdes e o falecido marido, seu Antônio, haviam comprado há mais de 40 anos no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Enquanto ela contava sua história, com aquela voz entrecortada pelas lágrimas e pelo frio, fui montando o quebra-cabeça de uma vida inteira de sacrifício e, no final, de traição profunda. Dona Lourdes se casou aos 20 anos com Antônio, um operário da construção civil.
Ele trabalhava pesado em obras pela cidade. Ela trabalhava como empregada doméstica em casas de famílias ricas nos bairros nobres. Tiveram Roberto logo no primeiro ano de casamento, Marcelo 3 anos depois e Cristina mais 5 anos à frente. Viviam apertado, o dinheiro nunca sobrava, mas conseguiam manter a família unida, alimentada, com teto sobre a cabeça. Quando Roberto tinha 10 anos, conseguiram finalmente comprar a casa na Restinga. Era pequena, apenas 3 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Mas era deles. Fizeram sacrifícios enormes para conseguir pagar as prestações da casa durante anos. Dona Lourdes pegava trabalhos extras nos finais de semana, lavando e passando roupa para vizinhos. Seu Antônio fazia bicos como pedreiro nas folgas. Os filhos cresceram naquela casa, viram os pais trabalhando até a exaustão para garantir que nunca faltasse nada essencial. Eu e o Antônio sempre colocamos os filhos em primeiro lugar, sabe, moça? Dona Lourdes me contou enquanto enxugava as lágrimas com um lenço de pano todo surrado. A gente passava 100 coisas para eles terem. Quando tinha só um pedaço de carne para a família, a gente dizia que já tinha comido no almoço para eles poderem comer. Quando precisavam de tênis novo para a escola, a gente usava o nosso velho até furar. Mas eles nunca faltaram aula por falta de material. Nunca dormiram com fome, nunca ficaram sem roupa limpa. Os 3 filhos estudaram em escola pública, terminaram o ensino médio. Roberto começou a trabalhar cedo, aos 15 anos, como ajudante em um mercado do bairro. Marcelo seguiu os passos do pai e entrou na construção civil aos 16. Cristina trabalhou como vendedora em lojas do centro desde os 17. Todos continuaram morando com os pais, mesmo depois de adultos, porque o custo de vida era alto e era mais fácil dividir despesas. Quando se casaram, trouxeram os cônjuges para morar na mesma casa. Quando tiveram filhos, as crianças também foram acomodadas lá. A casa, que era pequena para 5 pessoas, passou a abrigar 12. Seu Antônio faleceu há 12 anos, infarto fulminante aos 63 anos de idade. Ainda trabalhando em uma obra, porque a aposentadoria dele como pedreiro não seria suficiente para viver. Dona Lourdes ficou devastada. Tinha perdido o companheiro de 50 anos de vida em comum, mas não teve tempo de fazer luto prolongado, porque precisava continuar trabalhando, precisava continuar ajudando a família. Mesmo com 70 anos, ainda fazia faxinas em algumas casas, ainda lavava roupa para fora, porque sua aposentadoria de um salário mínimo entrava no bolo comum da família e ajudava nas contas. Mas nos últimos anos, moça, as coisas foram mudando. Ela continuou, sua voz ficando ainda mais triste, se é que isso era possível. Os meus filhos, principalmente o Roberto e a Cristina, começaram a me tratar diferente, como se eu fosse um peso, um incômodo. Reclamavam que eu não ajudava o suficiente nas despesas, mesmo eu dando toda a minha aposentadoria. Reclamavam que eu ocupava um quarto que poderia ser usado para os netos. Reclamavam que eu comia a comida deles, que gastava água, que gastava luz. Como se eu não fosse a mãe deles, como se aquela não fosse a minha casa também. Ela contou que as discussões foram ficando cada vez mais frequentes e mais cruéis. Roberto, que trabalhava como encarregado em uma fábrica e ganhava razoavelmente bem, começou a dizer que ela deveria ir morar em um asilo para idosos, que não era justo a família toda ter que sustentar uma velha inútil. Cristina, que tinha se tornado gerente de uma loja de roupas e ganhava ainda melhor, apoiava o irmão, dizendo que tinham suas próprias famílias para cuidar, seus próprios filhos para criar, e não podiam ficar carregando o peso de uma mãe idosa para sempre. Apenas Marcelo, o do meio, que nunca tinha conseguido subir muito na vida, que ainda trabalhava como pedreiro ganhando pouco, tentava defender a mãe. Dizia aos irmãos que era uma vergonha falarem daquele jeito, que a mãe tinha se sacrificado a vida inteira por eles, que era obrigação deles cuidarem dela na velhice. Mas era sempre voto vencido.
Roberto e Cristina dominavam a casa. Eram eles que ganhavam mais e, portanto, achavam que tinham mais direito de decidir. As coisas chegaram ao ponto de ruptura em uma tarde de segunda-feira, 2 dias antes de eu encontrar Dona Lourdes naquele banco da praça. Foi uma discussão sobre dinheiro, como sempre. Dona Lourdes tinha pegado R$ 50 da sua aposentadoria para comprar um remédio para a pressão que tinha acabado. Cristina viu e explodiu, gritando que aquele dinheiro era para as despesas da casa, não para ela gastar com remédios caros quando podia pegar genérico no posto de saúde de graça. Dona Lourdes tentou explicar que tinha ido no posto, mas o remédio estava em falta, que o médico tinha dito que não podia ficar sem tomar. Mas Cristina não quis ouvir. Roberto se juntou à irmã. Disse que estava farto, que não aguentava mais aquela situação, que a mãe só dava despesa e não contribuía com nada. Dona Lourdes, magoada, cometeu o erro de responder, de dizer que tinha trabalhado a vida inteira para criar aqueles ingratos, que a casa onde moravam tinha sido comprada com o suor dela e do pai deles, que ela merecia respeito. Foi a gota d'água. Roberto, em um acesso de raiva que ela ainda não conseguia compreender completamente ao me contar, gritou que se ela achava que a casa era dela, então que pegasse seus pertences e fosse embora, que eles não precisavam dela, que se virasse sozinha como eles tinham que se virar. Pedi permissão para investigar, para consultar a localização exata e tentar avaliar o valor da propriedade. Dona Lourdes concordou, parecendo mais confusa que esperançosa. Nos dias seguintes, usei meus contatos na prefeitura, conversei com colegas do departamento de urbanismo, consegui localizar o terreno no mapa cadastral. E o que descobri me deixou absolutamente chocada. Aqueles 5 hectares que em 1978 eram terreno rural, sem valor, hoje estavam em uma área nobre de Viamão, próxima a condomínios fechados de alto padrão que tinham sido construídos nos últimos 15 anos. A região tinha se valorizado de forma extraordinária. Consultei um corretor de imóveis conhecido meu, que tinha experiência com terrenos grandes. Mostrei a localização, as dimensões, a documentação que Dona Lourdes tinha. Ele fez uma avaliação preliminar e me deu um número que me fez perder o fôlego, entre 8 e 10 milhões de reais. Aquele terreno que Dona Lourdes achava que não valia nada, aquela propriedade esquecida, da qual ela nem tinha falado para os filhos, valia uma fortuna. Repeti o número várias vezes na minha cabeça antes de conseguir aceitar que estava ouvindo certo. 8 a 10 milhões de reais. Voltei ao abrigo naquele mesmo dia. Encontrei Dona Lourdes na sala de atividades fazendo crochê com outras idosas. Pedi para conversar em particular novamente. Quando contei a ela o valor estimado da propriedade, ela ficou completamente paralisada. Literalmente paralisada. Sem se mover, sem piscar, apenas me olhando como se eu estivesse falando uma língua alienígena. Tive que repetir 3 vezes, devagar, explicando que não era erro, que aquele terreno que ela achava que não valia nada hoje valia milhões. Mas isso não pode estar certo, Teresa. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula. São milhões? Como pode? Era só um terreno velho no meio do nada. Expliquei sobre a expansão urbana, sobre como o Viamão tinha crescido, sobre como condomínios de luxo tinham se instalado na região, sobre como terrenos grandes eram raríssimos e extremamente valiosos. Mostrei mapas, mostrei fotografias aéreas atuais da região que eu tinha impresso. Ela segurou os papéis com as mãos tremendo, vendo onde estava sua propriedade, cercada por construções modernas e caras. As lágrimas começaram a cair novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma emoção complexa que eu não conseguia identificar completamente. Alívio, talvez? Vingança? Justiça? Ela segurou minha mão com força.
Teresa, se isso for verdade, se essa propriedade realmente vale tudo isso, então nunca precisei depender dos meus filhos. Nunca precisei aguentar o desprezo deles. Eu poderia ter vivido com dignidade, ter minha própria casa, ter meu próprio dinheiro. Por que eu nunca investiguei isso antes? Por que eu guardei esse envelope e nunca fiz nada? Tentei consolá-la, dizendo que ela não tinha como saber, que 40 anos atrás aquele terreno realmente não valia nada, que não havia como ela prever a expansão urbana. Mas também entendi a autorrecriminação dela. Como seria diferente sua vida nos últimos anos se ela soubesse que tinha uma riqueza escondida? Teria sido tratada com tanto desprezo pelos filhos se eles soubessem? Provavelmente não. Mas também, e isso era importante, ela teria sido amada genuinamente ou apenas interesseiramente. Foi quando Dona Lourdes disse algo que mudou completamente o rumo daquela história. Teresa, não quero esse dinheiro para mim. Já tenho 70 anos, já vivi minha vida. O que eu vou fazer com milhões? Morar em mansão? Comprar carro de luxo? Não faz sentido. Mas sabe quem precisa? Essas pessoas aqui no abrigo. Vocês que trabalham, cuidando de idosos abandonados. Quero doar tudo. Quero que vendam o terreno e usem o dinheiro para melhorar este lugar, para ajudar outros idosos como eu que foram jogados fora pelas famílias. Tentei argumentar que ela deveria pensar melhor, que aquele era um patrimônio enorme, que ela poderia viver com conforto pelo resto da vida, que merecia isso depois de tanto sacrifício, mas ela foi irredutível. Teresa, o dinheiro não vai trazer meu marido de volta. Não vai fazer meus filhos me amarem novamente. Não vai apagar a dor de ter sido rejeitada. Mas pode fazer diferença real na vida de pessoas que estão sofrendo como eu sofri. Isso sim tem valor para mim. Havia uma determinação em seus olhos que eu não tinha visto antes, como se aquela decisão tivesse lhe dado um propósito novo. Cristina a apoiou imediatamente. Disse que era uma ótima ideia, que finalmente teriam o quarto dela livre para transformar em escritório home office. Marcelo tentou intervir, tentou acalmar os irmãos, disse que aquilo era loucura, mas foi ignorado. Roberto, fisicamente maior e mais forte, pegou a mãe pelo braço, não com violência física, mas com uma firmeza assustadora, e a conduziu até o quarto dela. Deu 10 minutos para ela pegar suas coisas pessoais, apenas roupas e documentos, nada mais. Os móveis, tudo ficaria porque era deles agora. Dona Lourdes, em choque, chorando, tremendo, pegou algumas roupas, colocou em uma sacola de tecido, pegou seus documentos, sua carteira de identidade, CPF, carteirinha de aposentadoria e pegou um envelope pardo velho, amarelado pelo tempo, que guardava em uma caixa de sapatos no fundo do armário há décadas. Um envelope que ninguém na família sabia que existia. Roberto e Cristina apressaram a mãe, dizendo que os 10 minutos tinham acabado. Empurraram-na gentilmente, mas firmemente para fora do quarto, pela sala, até a porta da frente. E então ali, na porta de entrada da casa, que ela tinha ajudado a comprar 40 anos atrás, a casa onde tinha criado 3 filhos, a casa onde tinha vivido com o marido que amava, eles a colocaram para fora. Marcelo ainda tentou impedir. Colocou-se fisicamente entre a mãe e os irmãos, mas foi empurrado. Roberto disse que se ele quisesse tanto defender a mãe, que fosse com ela. Mas Marcelo tinha esposa e 2 filhos pequenos para sustentar. Dependia de morar ali porque não tinha condições de alugar um lugar próprio com seu salário de pedreiro. Ficou paralisado, dividido entre defender a mãe e proteger sua própria família. Dona Lourdes viu o tormento nos olhos do filho do meio e disse baixinho que estava tudo bem, que ele não precisava escolher, que ela se viraria. E então a porta se fechou na cara dela. Fiquei ali parada na calçada por não sei quanto tempo, moça. Ela me contou, as lágrimas agora caindo livremente. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Meus filhos, que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor, tinham me jogado na rua como se eu fosse lixo, como uma coisa velha que não serve mais. Não tinha para onde ir.
Não tenho outros parentes. Meus pais morreram há muito tempo. Não tenho irmãos. Minhas amigas antigas já morreram ou estão em situação tão difícil quanto a minha. Ela tinha caminhado pelas ruas da Restinga sem rumo, em choque, até eventualmente pegar um ônibus para o centro da cidade, porque não sabia o que mais fazer. Passou a primeira noite sentada em um banco de praça, sem dormir, com medo, com frio, abraçada à sua bolsa, com as poucas coisas que tinha. No segundo dia, tinha tentado voltar para casa, pensando que talvez os filhos tivessem se arrependido. Mas quando chegou lá, as fechaduras tinham sido trocadas. Bateu na porta, implorou para deixarem ela entrar, mas Cristina apenas gritou de dentro que fosse embora ou ela chamaria a polícia. Foi quando Dona Lourdes finalmente entendeu que aquilo era real, que não era um pesadelo do qual acordaria, que seus filhos realmente tinham a abandonado. Enquanto ela me contava tudo isso, senti uma mistura de raiva profunda pelos filhos ingratos e uma compaixão imensa por aquela senhora que tinha dado tudo pela família e tinha sido descartada na velhice. Expliquei a ela que tínhamos abrigos municipais para idosos em situação de rua, lugares seguros, limpos, onde ela poderia ficar enquanto tentávamos resolver sua situação. Também expliquei que o que os filhos fizeram era ilegal, que havia o Estatuto do Idoso, que protegia pessoas como ela, que abandono de idoso era crime, que poderíamos acionar a Defensoria Pública para tomar medidas legais contra os filhos. Mas Dona Lourdes balançou a cabeça tristemente. Não quero processar meus filhos, moça. Mesmo depois de tudo, ainda são meus filhos. Não consigo parar de amá-los, mesmo que eles não me amem mais. Só aceito ir para o abrigo porque não tenho escolha. Mas processar, colocar eles na cadeia, não consigo. Seria como arrancar meu próprio coração. Aquilo me frustrou profundamente porque eu via claramente a injustiça. Via como aqueles filhos mereciam consequências pelos seus atos. Mas também respeitava a decisão dela. Afinal, era sua vida, suas escolhas, mesmo que eu não concordasse. Levei Dona Lourdes para o Abrigo Municipal Santa Clara, uma instituição que acolhia idosos em situação de vulnerabilidade. Era um lugar simples, mas digno, limpo, com quartos compartilhados, mas confortáveis, 3 refeições diárias, assistência médica e psicológica. A diretora, Dona Fernanda, uma senhora de 60 anos, que dedicava sua vida a cuidar de idosos abandonados, recebeu Dona Lourdes com carinho maternal. Abraçou-a. Disse que ali ela estaria segura, que seria cuidada, que não precisava ter medo. Nos dias seguintes, visitei Dona Lourdes regularmente no abrigo. Fazia parte do meu trabalho acompanhar os casos, mas confesso que também havia um envolvimento pessoal. Algo naquela senhora me tocava profundamente. Talvez porque me lembrava da minha própria mãe, talvez porque a injustiça do que tinha acontecido com ela me revoltava de uma forma visceral. Ela estava se adaptando bem ao abrigo, tinha feito amizade com outras idosas, participava das atividades de artesanato e terapia ocupacional, estava comendo melhor e recuperando um pouco do peso que tinha perdido nos últimos meses, vivendo sob estresse constante na casa dos filhos. Mas havia uma tristeza profunda nela que nenhuma atividade conseguia dissipar. Uma tristeza de mãe rejeitada, de mulher que tinha dado tudo e recebido abandono em troca. Ela falava pouco sobre os filhos, mas quando falava, era sempre com aquele tom de quem ainda não consegue entender como as coisas chegaram àquele ponto. Uma tarde, cerca de 2 semanas depois dela ter chegado ao abrigo, ela me chamou para conversar em particular. Fomos para o pequeno jardim do abrigo, sentamos em um banco debaixo de uma árvore grande e ela tirou da bolsa aquele envelope pardo amarelado que tinha trazido consigo no dia em que foi expulsa de casa. Teresa, preciso te mostrar uma coisa, ela disse, suas mãos tremendo enquanto segurava o envelope. É algo que guardei em segredo durante décadas.
Nem o Antônio sabia que Deus o tenha. Nem meus filhos sabem. Mas agora preciso decidir o que fazer com isso. E preciso de ajuda. Ela abriu o envelope cuidadosamente, como se estivesse manuseando algo sagrado, e tirou vários documentos velhos. Havia uma escritura de imóvel datada de 1978, com o nome dela como proprietária. Havia também algumas fotografias antigas, em preto e branco, mostrando um terreno grande, com uma casa velha de madeira no meio. Meus pais tinham uma chácara em Viamão, ela começou a explicar, sua voz ficando nostálgica. Não era nada grandioso. Eram 5 hectares de terra com uma casa simples, algumas árvores frutíferas. Meu pai trabalhava como caseiro em uma fazenda maior perto dali e tinha conseguido comprar aquele pedaço de terra nos anos 50, pagando aos poucos. Quando eu era criança e adolescente, morávamos lá. Era uma vida dura, sem luxos, mas tinha suas alegrias. Casei com o Antônio e nos mudamos para Porto Alegre porque ele tinha conseguido trabalho na construção civil aqui. Ela pausou, olhando para as fotografias com os olhos marejados. Meus pais faleceram em 1977, com poucos meses de diferença um do outro. Eu era filha única, então herdei a chácara. Na época, aquela região de Viamão era muito afastada, não valia quase nada. A casa estava caindo aos pedaços. A terra não era produtiva. O Antônio e eu pensamos em vender, mas não conseguimos comprador. Ninguém queria aquilo. Então deixamos lá, abandonado. Pagávamos o IPTU todo ano, que era baratinho, e guardávamos a documentação, mas nunca fizemos nada com a propriedade. Eu estava começando a entender para onde aquela história estava indo. Viamão, que há 40 anos era uma cidade pequena e afastada de Porto Alegre, hoje fazia parte da região metropolitana. Com a expansão urbana, muitas áreas que eram rurais tinham se valorizado absurdamente. Perguntei a Dona Lourdes se ela sabia o valor atual da propriedade. Ela balançou a cabeça. Não faço ideia, Teresa. Faz décadas que não vou lá. Nem sei se a casa ainda está de pé ou se o mato tomou conta de tudo. Mas a escritura está aqui, está no meu nome. Todos os pagamentos de IPTU foram feitos religiosamente todos esses anos. Nas semanas seguintes, trabalhei com Dona Lourdes e com advogados da Defensoria Pública para regularizar a situação da propriedade. A documentação estava toda em ordem. Todos os pagamentos de IPTU tinham sido feitos. Não havia nenhuma pendência legal. Colocamos o terreno à venda através de uma imobiliária especializada em propriedades grandes. O interesse foi imediato e intenso. Vários construtores queriam aquele terreno para erguer um novo condomínio. Recebemos propostas variando de 8 a 12 milhões de reais. Dona Lourdes optou pela proposta de 10 milhões e meio de uma construtora respeitável que se comprometeu a fazer a transação rapidamente e sem complicações. A venda foi concluída em 3 meses, um processo surpreendentemente rápido para uma propriedade daquele porte. Então, em uma manhã de novembro de 2022, o dinheiro foi depositado na conta que havia sido aberta em nome de Dona Lourdes. 10.500.000 reais. Uma fortuna que ela olhou no extrato bancário com uma expressão de incredulidade, como se esperasse que os números desaparecessem se piscasse. Mas não desapareceram. E Dona Lourdes, fiel à sua palavra, imediatamente iniciou o processo de doação. Ela queria doar 90% do valor para o Abrigo Santa Clara, para construir novas instalações, contratar mais funcionários, oferecer melhor assistência médica e psicológica para os idosos. Os 10% restantes, cerca de R$1 milhão, ela dividiu entre outras instituições que cuidavam de idosos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Ela não guardou nada para si, além de um pequeno valor mensal para suas necessidades pessoais básicas. Foi durante o processo de formalização das doações que algo inesperado aconteceu.
Não sei como, nunca descobrimos exatamente por qual canal a informação vazou. Mas os filhos de Dona Lourdes descobriram sobre a venda do terreno e a fortuna que a mãe tinha doado. E foi como se uma bomba tivesse explodido. Uma tarde, cerca de uma semana após a doação ter sido formalizada juridicamente, Roberto, Cristina e Marcelo apareceram no abrigo Santa Clara, exigindo falar com a mãe. Eu estava lá, naquele dia, por coincidência, visitando Dona Lourdes para discutir os planos de expansão do abrigo que agora seria possível, graças à doação generosa dela. Quando os 3 filhos entraram na recepção, reconheci-os imediatamente pelas descrições que Dona Lourdes tinha feito, mas também pela expressão em seus rostos, uma mistura de raiva, indignação e avidez que era inconfundível. Roberto, um homem grande e corpulento, estava vermelho de raiva. Cristina, elegantemente vestida com roupas de marca, tinha o rosto contorcido em uma expressão de fúria. Apenas Marcelo parecia desconfortável, envergonhado, olhando para o chão. "Onde está nossa mãe?" Roberto praticamente gritou para a recepcionista. "Precisamos falar com ela agora. É urgente." A recepcionista, assustada, foi chamar Dona Fernanda, a diretora. Eu me aproximei também, sentindo que aquilo não terminaria bem. Quando Dona Fernanda apareceu e perguntou educadamente qual era o problema, Cristina perdeu a compostura completamente. O problema? O problema é que nossa mãe estava escondendo uma fortuna e doou tudo sem nos consultar. Somos os filhos dela. Esse dinheiro devia ser nosso. Dona Fernanda, que já tinha visto muito ao longo de seus anos trabalhando com idosos abandonados, manteve a calma admirável. A senhora Lourdes é uma adulta plenamente capaz, com todas suas faculdades mentais intactas. Ela tinha todo o direito de fazer o que quisesse com sua propriedade, e ela escolheu doá-la. É uma decisão legal e irreversível. Roberto bateu o punho no balcão da recepção. "Não aceito isso. Vamos processar. Vamos provar que ela está senil, que foi manipulada. Aquele dinheiro é nosso por direito." Foi nesse momento que Dona Lourdes apareceu no corredor, caminhando lentamente, mas com a cabeça erguida, com uma dignidade que eu nunca tinha visto nela antes. Os 3 filhos se viraram ao mesmo tempo, e por um segundo houve silêncio absoluto. Foi como se o tempo tivesse parado. Dona Lourdes olhou para os 3, um por um, e eu vi em seus olhos uma mistura complexa de emoções. Dor, sim, ainda havia dor, mas também algo novo, algo que parecia ser uma forma tranquila de aceitação. "Vieram buscar o dinheiro que acham que é de vocês?" Ela perguntou com voz calma, sem raiva, quase com uma tristeza resignada. Roberto avançou em direção a ela, seu rosto ainda vermelho. "Mãe, a senhora enlouqueceu. Doou 10 milhões de reais. Esse dinheiro era nossa herança, era nosso direito." Dona Lourdes balançou a cabeça lentamente. "Herança, Roberto? Vocês queriam herança? Mas para herdar é preciso esperar a pessoa morrer, não é? Vocês não podiam esperar, por isso me jogaram na rua para morrer?" Cristina tentou outra abordagem, suavizando a voz, tentando soar preocupada. "Mãe, a gente sabe que houve um mal-entendido naquele dia. Foi tudo um momento de estresse, de nervosismo. Mas somos sua família, mãe. Esse dinheiro poderia ter mudado nossas vidas. Como a senhora pôde doar tudo para estranhos?" Dona Lourdes sorriu tristemente. "Estranhos? Cristina, esses estranhos me acolheram quando estava na rua, com frio, com fome, abandonada pelos próprios filhos. Esses estranhos me deram comida, abrigo, carinho, dignidade. Me trataram com mais amor em 2 meses do que vocês me trataram nos últimos anos." Marcelo finalmente falou, sua voz baixa, carregada de culpa. "Mãe, eu tentei impedir. A senhora sabe que eu tentei, eu não concordei com o que fizeram." Dona Lourdes olhou para o filho do meio com ternura, mas também com tristeza. "Eu sei, Marcelo, sei que você tentou,
Mas você também não me defendeu o suficiente, não me procurou depois que me expulsaram. Não veio verificar se eu estava bem, se estava viva. Você escolheu sua família e seu conforto, e eu entendo. Mas não pode agora querer o dinheiro como se nada tivesse acontecido. Roberto perdeu completamente o controle. Vamos processar. Vamos provar que a senhora foi manipulada, que essas pessoas aproveitaram de uma velha confusa. Vamos anular essa doação. Eu não consegui mais ficar quieta. Dei um passo à frente e falei com toda a firmeza que consegui reunir. Podem tentar processar quanto quiserem. Vocês vão perder. Dona Lourdes passou por avaliação psiquiátrica completa antes de fazer a doação, como é protocolo em casos de doações de grande valor. Foi declarada plenamente capaz, sem nenhum sinal de senilidade ou manipulação. A doação foi feita com múltiplas testemunhas, com advogados presentes, tudo documentado, é irreversível e incontestável. Cristina me encarou com ódio. E quem é você? Mais uma aproveitadora que convenceu minha mãe a doar uma fortuna? Eu mantive a calma, embora estivesse fervendo por dentro. Sou Teresa Andrade, assistente social da prefeitura. Fui eu quem encontrou sua mãe sentada em um banco de praça, tremendo de frio, 2 dias depois de vocês a terem jogado na rua como lixo. Fui eu quem a trouxe para este abrigo, onde ela foi acolhida com dignidade. E não ganhei 1 centavo dessa doação. Nenhum funcionário ganhou. Todo o dinheiro foi destinado a melhorias nas instalações e ampliação dos serviços para outros idosos abandonados. Roberto riu com amargura. Claro, todo mundo é santo nessa história menos nós, os filhos ingratos. Vocês não conhecem a verdade toda. Nossa mãe não era fácil de conviver. Reclamava de tudo, criava problemas, era teimosa, difícil. Não foi só porque queríamos nos livrar dela. Era uma situação insustentável. Dona Lourdes fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras a tivessem ferido fisicamente. Quando os abriu novamente, havia lágrimas rolando, mas sua voz permaneceu firme. Vocês têm razão, Roberto. Eu não era perfeita. Às vezes reclamava, às vezes era teimosa. Mas sabem por quê? Porque via meus filhos desperdiçando dinheiro com coisas fúteis enquanto diziam que eu era um peso financeiro. Porque via meus netos sendo mimados com tênis de marca enquanto eu tinha que usar chinelos furados. Porque ouvia conversas sobre transformar meu quarto em escritório enquanto eu ainda morava lá. Sim, eu reclamava. Porque estava sendo empurrada para a insignificância na minha própria casa, na casa que ajudei a comprar, na família que criei com tanto amor. Ela deu um passo mais perto dos filhos. Sua postura pequena, mas de alguma forma imponente. Vocês querem saber a verdade? Durante todos esses anos, desde que herdei aquele terreno em 1978, eu guardei aquela escritura pensando que um dia seria a herança de vocês. Nunca vendi, nunca usei. Mesmo quando passamos dificuldades, mesmo quando seu pai e eu tínhamos que escolher entre comprar comida ou remédio. Guardei pensando, um dia isso vai ser dos meus filhos, vai dar segurança para eles, mas nunca contei porque tinha medo que vocês ficassem acomodados, que não se esforçassem, que esperassem apenas pela herança ao invés de construírem suas próprias vidas. Roberto bufou. Então a culpa é nossa? A senhora escondeu uma fortuna e a culpa é nossa por não sabermos? Dona Lourdes balançou a cabeça. Não, Roberto, a culpa não é de vocês por não saberem. A culpa é de vocês por terem me tratado como lixo, independente de eu ter dinheiro ou não. Se vocês me amassem de verdade, me respeitassem de verdade, o dinheiro não faria diferença. Mas agora eu sei a verdade. Vocês só me queriam enquanto eu fosse útil. Quando ficou velha, doente, cansada, virei um peso. E a primeira oportunidade que tiveram, me descartaram. Cristina tentou se aproximar, estendendo as mãos como se fosse abraçar a mãe.
as lágrimas agora correndo pelo seu rosto, cuidadosamente maquiado. Mãe, por favor, não diga isso. Nós amamos a senhora. Foi tudo um mal-entendido, um momento ruim, podemos recomeçar. A senhora pode voltar para casa, vamos cuidar da senhora direito agora. Dona Lourdes recuou, evitando o toque da filha. Agora? Agora querem cuidar de mim? Depois que descobriram que doei milhões? Cristina, se eu ainda tivesse aquele dinheiro, vocês estariam me tratando como rainha, mas não porque me amam, porque amam o dinheiro. Marcelo finalmente se aproximou, genuinamente chorando agora. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu devia ter feito mais, devia ter te procurado. Não vim atrás do dinheiro, vim porque sinto sua falta. As crianças perguntam pela avó. Minha esposa me chamou de covarde por não ter te defendido mais. Ela tem razão. Fui um covarde. Dona Lourdes tocou suavemente o rosto do filho do meio. Aquele que sempre tinha tentado mediar, sempre tinha sido o mais sensível. Eu sei, Marcelo, e eu te perdoo. Você estava numa posição impossível, mas entenda, não posso voltar, não depois de tudo. Aqui eu tenho paz, tenho propósito, tenho dignidade. Lá sempre seria apenas a velha que precisa ser tolerada. Roberto, vendo que não conseguiria nada através de argumentos ou emoção, voltou às ameaças. Vamos entrar com processo judicial. Vamos provar coação. Vamos anular essa doação absurda. Podem ter certeza. Dona Fernanda, que tinha observado toda a cena em silêncio, finalmente interveio, com uma voz calma, mas firme. Senhores, vou pedir que se retirem. A senhora Lourdes não quer falar mais com vocês. E como já foi explicado, qualquer ação judicial será inútil. A doação foi feita seguindo todos os protocolos legais, com avaliações médicas e psicológicas, com advogados presentes, tudo devidamente registrado e documentado. Agora, por favor, saiam antes que eu precise chamar a segurança. Roberto e Cristina saíram bufando, lançando olhares de ódio para todos nós, jurando que aquilo não tinha acabado, que voltariam com advogados, que fariam justiça. Marcelo permaneceu por mais um momento, olhando para a mãe com uma expressão de profunda tristeza e arrependimento. Mãe, eu realmente sinto muito. Se a senhora mudar de ideia, se quiser ver os netos, se quiser conversar, eu vou estar sempre disponível. Dona Lourdes assentiu, mas não disse nada. Marcelo finalmente saiu também, os ombros caídos, um homem quebrado pelo peso da culpa. Quando os três saíram, Dona Lourdes quase desabou. Eu e Dona Fernanda a amparamos, levamos para sua sala privativa, sentamos com ela enquanto chorava. Não era choro de desespero, mas choro de liberação, de uma dor antiga finalmente sendo reconhecida e validada. Fiz a coisa certa, Teresa? Ela perguntou entre soluços. Não sei. Só sei que não podia recompensar a crueldade com riqueza. Não podia deixar que pensassem que podiam me tratar como lixo e ainda assim herdar tudo que eu tinha. Isso seria dizer que minha dor não importa, que minha dignidade não vale nada. Segurei suas mãos enrugadas entre as minhas. Você fez exatamente a coisa certa, Dona Lourdes. Você mostrou que amor não pode ser comprado, que dignidade não está à venda, que você vale muito mais do que qualquer dinheiro. E mais importante, você transformou sua dor em algo positivo, em algo que vai ajudar dezenas, talvez centenas de outros idosos que estão passando pelo mesmo que você passou. Ela assentiu lentamente, enxugando as lágrimas. Eu só queria ter sido amada pelo que sou, não pelo que tenho. É tão difícil assim. Como previsto por mim e pela diretora, Roberto e Cristina entraram com processo judicial tentando anular a doação. Alegaram incapacidade mental, coação, manipulação, tudo que seus advogados conseguiram inventar. O processo durou 8 meses. Durante esse tempo, Dona Lourdes teve que passar por múltiplas avaliações médicas, psiquiátricas,
neurológicas. Teve que depor várias vezes, revivendo toda a dor do abandono, tendo que provar repetidamente que estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez a doação. Foi um período difícil para ela. Havia dias em que questionava sua decisão, não porque quisesse o dinheiro de volta, mas porque o processo judicial era emocionalmente desgastante. Mas eu e toda a equipe do abrigo demos suporte constante. E as outras idosas que moravam lá, que tinham suas próprias histórias de abandono e rejeição, tornaram-se uma rede de apoio incrível para ela. Elas entendiam sua dor de uma forma que ninguém mais conseguia. A decisão judicial veio em julho de 2023. O juiz não apenas negou todos os pedidos de Roberto e Cristina, como foi extremamente duro em sua sentença. Citou trechos do Estatuto do Idoso sobre abandono, citou as avaliações médicas que comprovavam que Dona Lourdes estava plenamente capaz, citou os depoimentos de testemunhas que confirmavam o abandono e terminou com palavras que ficaram gravadas na minha memória. É lamentável que filhos que deveriam zelar por sua mãe idosa agora busquem apenas o patrimônio que ela escolheu doar livremente. A decisão da senhora Lourdes Oliveira da Silva de doar seus bens para instituições de caridade que a acolheram em momento de vulnerabilidade é não apenas legal, mas moralmente admirável. Processo negado em todas as instâncias. Roberto e Cristina tentaram recurso, que foi negado. Tentaram levar para Tribunal Superior, que também negou. Eventualmente, tiveram que aceitar a derrota e ainda pagar todas as custas judiciais, que foram consideráveis. Marcelo não participou do processo, tendo se recusado a assinar qualquer petição contra a mãe. Isso criou um racha permanente entre ele e os irmãos, mas ele me disse depois que finalmente tinha feito a escolha certa, mesmo que tarde. Com o dinheiro da doação, o Abrigo Santa Clara passou por uma transformação completa. Construímos um novo prédio anexo, dobrando a capacidade de acolhimento. Contratamos mais médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Criamos uma biblioteca, uma sala de cinema, um jardim terapêutico com plantas e flores. Melhoramos a qualidade da comida, compramos equipamentos médicos modernos, criamos programas de atividades físicas adaptadas para idosos. O abrigo, que era simples, mas digno, tornou-se referência regional em cuidado de idosos. E no centro do jardim terapêutico, instalamos uma placa de bronze com os seguintes dizeres: este espaço foi construído com a generosa doação de Lourdes Oliveira da Silva, que transformou sua dor em amor para outros que sofrem. Que este lugar seja sempre um refúgio de dignidade, respeito e carinho para idosos que precisam de acolhimento. Dona Lourdes chorou quando viu a placa, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, de sentir que sua vida tinha significado, que seu sofrimento não tinha sido em vão. Marcelo começou a visitar a mãe regularmente toda semana, trazendo os netos. No começo, Dona Lourdes ficava tensa durante as visitas, como se esperasse que ele também a magoasse eventualmente. Mas com o tempo, à medida que ele aparecia consistentemente, trazendo sempre um sorriso genuíno e abraços verdadeiros, nunca mencionando dinheiro, nunca fazendo cobranças, ela começou a relaxar, começou a confiar novamente, pelo menos naquele filho. Os netos a adoravam, chamavam de vovó Lourdes, desenhavam cartões para ela, contavam sobre a escola, pediam que ela ensinasse receitas antigas. Roberto e Cristina nunca mais apareceram, nem tentaram contato. Para eles, aparentemente, se não havia dinheiro a ser ganho, não havia razão para manter relacionamento com a mãe. Dona Lourdes dizia que isso a magoava, mas de uma forma distante, como uma cicatriz velha que dói apenas quando você toca nela diretamente. Ela tinha feito as pazes com o fato de que 2 dos seus 3 filhos nunca realmente a amaram como ela merecia ser amada, e tinha encontrado uma família substituta no abrigo.
entre as outras idosas e os funcionários que genuinamente se importavam com ela. 2 anos após ter sido expulsa de casa, Dona Lourdes estava irreconhecível. Fisicamente, tinha ganhado peso saudável, sua pele tinha melhor cor, seus olhos brilhavam novamente. Emocionalmente, tinha encontrado uma paz que eu não achava possível considerando tudo pelo que tinha passado. Ela se tornou uma espécie de matriarca não oficial do abrigo, aconselhando outras idosas que chegavam em situações similares, oferecendo palavras de conforto, compartilhando sua história como exemplo de que era possível sobreviver à rejeição e encontrar significado novamente. Uma tarde, mais de 3 anos depois de eu ter encontrado Dona Lourdes naquele banco de praça, estávamos sentadas juntas no jardim do abrigo, admirando as flores que tinham sido plantadas com parte da doação dela. Ela segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Sabe, Teresa, passei anos achando que meu valor vinha de ser mãe, de ser útil para meus filhos, de fazer coisas para eles. Quando eles não precisaram mais de mim e me descartaram, achei que tinha perdido meu propósito, minha razão de existir. Mas agora entendo que meu valor nunca veio deles. Vinha de mim mesma, da minha capacidade de amar, de sacrificar, de perdoar, de transformar dor em algo bom. Ela olhou ao redor, para o jardim lindo, para o prédio novo onde dezenas de idosos estavam vivendo com dignidade, para as outras senhoras rindo e conversando nas mesas de jogos. Aqueles 2 filhos que me rejeitaram vão ter que viver o resto das vidas, sabendo que trocaram o amor incondicional de uma mãe por ganância. Vão ter que olhar no espelho todo dia e ver pessoas capazes de colocar uma senhora de 70 anos na rua. Esse é o castigo deles. E é pior que qualquer coisa que eu poderia fazer. Já eu encontrei paz, encontrei propósito, encontrei uma forma de fazer minha vida importar para além da minha família. No final, acho que ganhei. Dona Lourdes Oliveira da Silva faleceu em março de 2025, aos 73 anos, de causas naturais, dormindo tranquilamente em sua cama no abrigo Santa Clara. Foi cercada até o fim por pessoas que a amavam genuinamente, não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. Marcelo estava lá segurando sua mão, junto com os netos que choravam a perda da avó querida. Roberto e Cristina não apareceram no velório, não mandaram flores, não mandaram mensagem de condolências. Era como se a mãe já tivesse morrido para eles há muito tempo. O velório foi realizado na capela do próprio abrigo, que também tinha sido construída com a doação dela. Estava lotado. Todas as idosas do abrigo estavam lá. Todos os funcionários, assistentes sociais de toda a região que tinham ouvido falar da história dela. Representantes de outras instituições que também tinham recebido parte da doação. Havia mais de 200 pessoas prestando homenagem a uma mulher que seus próprios filhos tinham considerado descartável. Durante o velório, Dona Fernanda leu uma carta que Dona Lourdes tinha escrito alguns meses antes, quando sua saúde começou a declinar, e ela quis deixar algumas palavras finais. A carta dizia: "Para todos que estão lendo isto, quero que saibam que morri em paz. Sim, fui abandonada pelos filhos que criei com tanto amor. Sim, isso me machucou de uma forma que nunca vou conseguir descrever completamente. Mas também descobri que família não é apenas sangue. Família é quem está presente nos momentos difíceis, quem oferece abraço quando você está caída, quem enxerga seu valor quando você mesma não consegue mais ver." A carta continuava: "Se você está passando por algo similar, se foi rejeitado pelos que deviam te amar, saiba que sua história não termina na rejeição. Você tem valor independente de qualquer pessoa reconhecer ou não. E às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas nas quais nascemos. Não deixe que a crueldade de outros defina quem você é ou quanto você vale. Transforme sua dor em algo que ajude outros. Esse é o maior legado que podemos deixar." Foi enterrada em um cemitério simples,
Mas sua lápide paga pelo abrigo que ela tinha transformado tinha uma inscrição escolhida por todas as idosas que moravam lá. Lourdes Oliveira da Silva, mãe que amou, mulher que perdoou, alma que transformou dor em amor. Sua generosidade tocou centenas de vidas e continuará tocando por gerações. Hoje, 6 anos depois de ter encontrado Dona Lourdes tremendo naquele banco de praça, o abrigo Santa Clara continua funcionando magnificamente graças à doação dela. Já acolhemos mais de 300 idosos desde então, oferecendo não apenas abrigo, mas dignidade, respeito, amor. Cada um deles, ao chegar, ouve a história de Dona Lourdes, de como ela transformou sua rejeição em redenção, de como usou sua riqueza não para vingança, mas para a construção. Roberto e Cristina, de acordo com informações que chegam ocasionalmente, continuam com suas vidas, mas há rumores de que ambos enfrentam problemas. Roberto perdeu o emprego na fábrica há 2 anos e está com dificuldades financeiras. Cristina se divorciou e também enfrenta problemas de dinheiro. Alguns dizem que é karma, que é justiça divina. Eu não sei sobre isso. Só sei que eles perderam algo muito mais valioso que dinheiro. Perderam a oportunidade de ter uma mãe amorosa em suas vidas até o fim. Perderam o respeito de si mesmos. Perderam a chance de serem pessoas melhores. Marcelo continua visitando o abrigo regularmente, mesmo após a morte da mãe. Traz os filhos, que agora são voluntários aqui, ajudando com atividades para os idosos, lendo para eles, fazendo companhia. Ele me disse uma vez que a decisão da mãe de perdoá-lo, de manter uma relação com ele apesar de tudo, foi o que o salvou de se tornar como os irmãos. Que ver o exemplo dela de transformar dor em amor mudou fundamentalmente quem ele é como pessoa. Esta história não é sobre dinheiro, embora milhões estivessem envolvidos. É sobre valores, sobre o que realmente importa na vida. É sobre como você trata as pessoas quando elas não podem mais te oferecer nada, quando estão velhas, cansadas, vulneráveis. É sobre caráter, sobre decência, sobre amor que não depende de utilidade ou conveniência. É sobre uma mãe que amou incondicionalmente e foi cruelmente rejeitada, mas que encontrou uma forma de transformar essa rejeição em legado positivo. Que poderia ter usado sua riqueza para vingança, para fazer os filhos sofrerem, para deixá-los rastejando de volta. Mas escolheu o caminho mais difícil e mais nobre. O perdão, a generosidade, a construção ao invés da destruição. Se você está ouvindo esta história, espero que ela toque seu coração de alguma forma. Se você é filho ou filha, espero que a faça pensar em como trata seus pais idosos, em quanto tempo passa com eles, em quão valorizado eles se sentem na sua presença. Porque um dia eles não estarão mais aqui, e não haverá dinheiro no mundo que traga de volta uma oportunidade perdida de dizer eu te amo, de dar um abraço, de simplesmente estar presente. E se você é alguém que foi rejeitado, abandonado, considerado descartável por aqueles que deviam te amar, saiba que a história de Dona Lourdes é prova de que você pode sobreviver a isso. Pode encontrar significado novamente, pode criar um legado que transcende a dor. Você tem valor, você importa, e sua história não precisa terminar na rejeição. Pode continuar na redenção, na transformação, no amor que você escolhe espalhar apesar de toda a dor que sofreu. Dona Lourdes me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em relacionamentos genuínos, em paz de espírito, em saber que sua vida fez diferença positiva para outros. Ela morreu com apenas alguns pertences pessoais, sem propriedades, sem fortuna, mas morreu cercada de amor, com um legado que continua ajudando pessoas, com a consciência tranquila de quem fez a coisa certa, mesmo quando era difícil. E quanto aos filhos que a rejeitaram? Eles têm que viver com suas escolhas, com o conhecimento de que colocaram uma senhora de 70 anos na rua, que escolheram ganância sobre amor, que perderam a oportunidade de ter uma mãe extraordinária em suas vidas.
Esse é um castigo mais severo que qualquer tribunal poderia impor. Uma sentença que vão carregar até o fim de suas próprias vidas. No fim, Dona Lourdes tinha razão quando disse que tinha ganho, porque ela encontrou paz, propósito e significado. E eles perderam tudo que realmente importava. Esta é a verdadeira justiça da história. Não foi imposta por tribunais ou por vinganças elaboradas, mas simplesmente pelas consequências naturais das escolhas que cada um fez. Amor escolhido sobre ganância resulta em paz. Ganância escolhida sobre amor resulta em vazio. É simples assim. E é a verdade mais profunda que aprendi na minha carreira de 20 anos, cuidando de idosos vulneráveis. No final, o amor sempre vence, mesmo quando parece que perdeu tudo.